Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Você tem perdoado? Mas o que eu digo, irmãos, é sobre um perdão genuíno. É sobre um perdão verdadeiro. Sabe por quê? Em 2 Coríntios 10:5, Paulo cita as vãs filosofias. E o que são as vãs filosofias? São as filosofias do mundo. Muitas vezes nós queremos perdoar uma pessoa, um parente ou um amigo, e nós comentamos com outras pessoas, as pessoas falam assim: por que você vai lá pedir perdão? Você está certo, você não está errado. E o nosso coração se enche de orgulho. E muitas vezes realmente nós sabemos que estamos errados, mas não damos o braço a torcer. E é muito interessante o texto de Mateus 5, a partir do verso 25, diz assim: entre em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza, afirmo que, de maneira alguma, sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É interessante, não é? E eu tive uma revelação em espírito tão profunda, irmãos, que eu falei: meu Deus, como nós somos pequenos, e como que Jesus falava e fala até hoje aos nossos corações. E muitas vezes nós lemos, relemos e não entendemos. Então eu vejo esse texto como: entra em acordo depressa, ou seja, procure a paz. Em tudo na sua vida, irmãos, procure a paz. Né? Tem até um texto muito engraçado, eu vejo que muitas pessoas colocam, né, em perfis, não pessoas religiosas, mas que diz assim: prefiro ter paz do que razão, não é? Mas isso é algo realmente que temos que buscar a paz, estando certo ou não, porque em 1 Tiago 19 diz que todos nós temos que estar prontos para ouvir, tardio para falar e mais tardio para se irar, porque a nossa ira não produz a justiça do Senhor. E muitas vezes nós estamos ali, discordando. Nosso pai e nossa mãe falam algo, nós discordamos. Nossa esposa fala algo, discordamos. Nossos filhos falam algo, discordamos. E muitas vezes nós queremos enfiar a nossa justiça goela abaixo das pessoas, e não é assim. Então Jesus ele diz: entra em acordo depressa. E um acordo é algo que seja bom para ambas as partes. Não quer dizer que um vai ganhar ou vai perder, e sim entrar em um acordo e sanar aquilo. Então Jesus diz: entre em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. E o que é o caminho do tribunal, irmãos? O caminho do tribunal é a vida. Isso mesmo. O caminho do tribunal é a nossa vida, aonde nós temos a oportunidade de nos arrepender, é onde nós temos a oportunidade de fazer diferente, é onde nós temos a oportunidade de escrever uma nova história e de termos uma nova vida. E esse é o caminho do tribunal, é a nossa vida. E nós estamos realmente seguindo, sabemos que terá um juízo final. Então temos que tomar as nossas melhores atitudes. Todo santo dia, tomar as melhores atitudes. Se errar, fazer diferente. E reconhecer todos os dias que em tudo temos que ter a opinião de Deus na nossa vida. E continuando a leitura, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Eu vejo o juiz nesse texto como remorso. Exatamente, o remorso. E muitas vezes nós confundimos, eu tenho até um outro vídeo que fala sobre o arrependimento, nós confundimos o arrependimento com o remorso. Mas o remorso é quando nós nos sentimos mal por algo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas isso não é arrependimento, é sim aquele sentimento ruim. Arrependimento é você não fazer novamente aquela situação. Você pode sentir até vontade de fazer, mas não fazer
Isso mostra que você teve um arrependimento genuíno de tudo. E o carcereiro é a culpa, porque muitas vezes nós sentimos realmente o remorso de ter feito aquilo e não temos coragem de pedir perdão, e aí ficamos na mão da culpa, sentindo aquele sentimento ruim por dias, por meses, por ano, sentindo aquela culpa, sabe? E o inimigo, ele vai se instalar ali. Espíritos ruins vão se instalar ali, no remorso, na culpa. E a cadeia que Jesus cita, eu vejo como realmente uma cadeia, porque nós ficamos presos à culpa, a remorso, aquele sentimento: se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar atrás, nossa, eu tinha feito tudo diferente. Irmãos, você está vivo, você está vivo. Então, a partir do momento que você está vivo, você tem a oportunidade de escrever uma história diferente. E Jesus, ele diz no final: com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, na lei humana não há misericórdia. A misericórdia só existe na lei de Deus. Amém? E que esse vídeo ele possa amolecer o seu coração, para que você peça perdão, para que você busque o perdão. A falta de perdão na nossa vida, ela traz doenças. Isso é comprovado cientificamente. Eu convivi com uma pessoa minha vida inteira que realmente ela não perdoava o homem que tirou a vida do filho dela. Ela não perdoava o marido que a abandonou. Ela não perdoava alguns parentes que a destrataram quando ela ainda era criança. E tudo isso foi trazendo doença na alma, doença física, doença emocional, um isolamento. E essa pessoa, ela era minha mãe. Então, queridos, eu falo com toda a propriedade no assunto. Perdoe, ame. Que nós possamos a cada dia ter um espírito perdoador e não um espírito julgador e justiceiro. Meu nome é William Silva. Esse foi mais um vídeo do canal Progresso do Evangelho. Se você gostou, ative as notificações, clique no sininho. E se você está passando por isso, por esse perdão, essa falta desse perdão, de você não conseguir liberar o perdão, coloque seu nome nos comentários, querido. Mande uma mensagem pra gente no particular. Estaremos orando e intercedendo por você. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia iluminado na presença do Senhor Jesus.